Amém, Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vocês estão ouvindo, né? Vocês querem vir mais para frente? Não? Estão longe? Eu não mordo, não sou tão brabo assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Hoje nós lembramos da Páscoa, lembramos do sacrifício do Senhor. É claro que lembramos isso durante vários momentos, mas várias vezes, né? Sempre durante o ano, né? Não só nesse dia, não só nessa ocasião, né? Mas hoje também é um dia que nós devemos parar e refletir e meditar a respeito dessa ocasião importante, né? Algo que nós devemos olhar para as nossas vidas, considerar, né, atentamente, né, como diz Hebreus, aquele que sofreu tamanha oposição pelos pecados, aquele que morreu no nosso lugar, e olhando para Cristo, possamos também analisar as nossas vidas, possamos refletir sobre alguns conceitos e práticas do sacrifício de Cristo em nossas vidas. Muitos consideram a Páscoa, né, em si como se fosse a única celebração que o cristão deveria ter, né? Achando que o Natal, por exemplo, seria mais um ritual pagão, né? Mas não pensamos assim, né? Alguns consideram até que a ceia, a celebração da ceia, seria a única festa que deveríamos celebrar, já que a Páscoa em si também tem uma conotação comercial, né? E aí eles consideram, não, a única celebração, a única festa que o cristão deveria celebrar seria a ceia, que foi instituída pelo Senhor. Que essa é a verdadeira Páscoa que nós devemos celebrar. A gente poderia nos adentrar em várias questões como essas, né? Questões periféricas. A gente podia debater aqui a respeito do sacrifício de Cristo, né? Do benefício, da grandiosidade do sacrifício de Cristo. Quer puxar mais para cá, para frente? Não ficar. E é claro que nós devemos sempre lembrar da grandeza do sacrifício, desse precioso sangue que foi derramado, do sangue da nova e eterna aliança. Mas hoje, especificamente, eu não quero me adentrar em nenhum desses méritos. Eu quero falar a respeito da ressurreição de Cristo e especificamente do poder na ressurreição. O poder da ressurreição. É claro que isso não faz que a gente desconsidere a obra da redenção, desconsidere todo o restante envolvido, né? Não quero nem focar também na ressurreição falando de questões apologéticas para comprovar a historicidade, comprovar se ela realmente aconteceu, né? Não é o objetivo aqui também. É um fato que a ressurreição foi o evento mais importante na história e é o evento mais importante nas nossas vidas.
Então, eu quero focar no poder que há nela, na ressurreição, para que nós, no poder que há, para que possamos caminhar de maneira a glorificar a Deus. A ressurreição de Cristo é a doutrina mais fundamental da nossa fé, da fé cristã. Sem a ressurreição de Cristo não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança da vida eterna. Você só está aqui hoje porque você está celebrando a um Deus que vive. Você só vai celebrar a ceia lembrando que Ele se sacrificou por nós, em nosso lugar, mas que essa morte só tem sentido se Ele tivesse ressuscitado. Senão seria apenas mais uma morte. Certo? Jesus não foi um mártir. Jesus foi o nosso Salvador. O sangue dele, a morte dele só não foi um exemplo, né? Que a gente deve olhar e se basear. Não. Como cantamos, ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. E depois, em casa, fica a tarefa para vocês lerem o capítulo 15 inteiro de Coríntios ali. E vocês vão ver o que Paulo vai dizer tratando a respeito da ressurreição. Como a gente leu só o começo ali do capítulo, né, o versículo 3 e 4... E aqui Paulo vai trazer algo central. Ele começa dando uma introdução fundamental, ele começa dando o fundamento do que ele vai falar, dos argumentos que ele vai trazer. E aí depois ele vai argumentando que se você não crê na ressurreição, todo o resto é inútil. Que você ainda você podia comer e beber, porque você só tem essa vida, então aproveite a vida, porque amanhã você vai morrer e acabou. Então não há remissão dos pecados, não há vida eterna, não há esperança de você estar viver eternamente junto a Deus. E não há garantia de que Deus aceitou e que te perdoou. Aceitou o sacrifício de Cristo, te redimiu e te perdoou por causa disso. Então, o texto que a gente leu é interessante que ele começa focando aqui, falando no que ele o principal desses 2 versículos que a gente viu, o foco dele está em receber e segundo as Escrituras. Paulo vai focar ali o que é importante no que ele está dizendo, aquilo que ele recebeu e segundo as Escrituras. Por quê? A igreja ali sofreu influência pagã, Coríntios, né? Corintos. Ele se desviou dos pilares do cristianismo, né? Se desviou assim daquilo que era fundamental. Então Paulo precisava fazer com que os irmãos retornassem aquilo que era fundamental, aquilo que era essencial, importante. Aí por isso que Paulo vai dizer, aquilo que o que eu recebi e também transmiti a vocês era o mais importante. Então, esses irmãos, e assim como nós, se a gente se desviar daquilo que é central, daquilo que é mais importante na nossa fé, nós vamos cair em erros, nós vamos nos desviarmos do Evangelho. O argumento, então, de Paulo, no capítulo, é que ele vai mostrar, né, que o fato de não crer na ressurreição derruba todas as demais crenças do cristianismo. Então, ele mostra o seguinte, que ele transmitiu aquilo que ele também recebeu, já que ele não conviveu, né, com Jesus. Ele não andou com Jesus, ele não foi um apóstolo como Pedro, João e os demais, né? Então ele não estava lá participando
dos 3 anos e meio que Jesus andou sobre a terra, ele não viu o Senhor crucificado. Então ele recebeu essas informações. Ele não estava lá junto na ceia, por exemplo, né? Então ele recebeu isso. E ele está dizendo para os irmãos que o que ele recebeu, ele transmitiu. Então isso demonstra o seguinte, ele está dizendo que se você não crê na ressurreição, você está dizendo que ele é mentiroso, que ele não foi uma testemunha fiel em transmitir aquele que ele recebeu, porque os apóstolos que falaram para ele também mentiram. Então, todo o fundamento que os apóstolos estabeleceram para a igreja é falso, porque é baseado numa mentira. Jesus não ressuscitou. Então, tudo que ele fez, Paulo, é inútil, é fútil, é mentiroso. E tudo o que ele ouviu dos apóstolos é mentira. Entenderam isso? Por isso que ele está dizendo que esse é o primeiro ponto, né, que ele vai falar. E o segundo ponto, que é também segundo as Escrituras, ele faz resumidamente o que é o Evangelho aqui, né, que Jesus morreu por nossos pecados, que ele ressuscitou foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz, segundo as Escrituras. Então ele está dizendo que se Jesus não ressuscitou, as Escrituras são falsas. Ou seja, elas não são palavra de Deus, elas não são inerrantes, elas não são infalíveis. Porque se Deus disse que Jesus ia ressuscitar e ele não ressuscitou, então Deus é mentiroso. E esse livro que vocês têm na mão não serve de nada. Entenderam o que é fundamental nisso que Paulo está dizendo? Todas as demais crenças se baseiam nesse fato. Então, a gente entendeu por que é fundamental nós estudarmos e comentarmos sobre a ressurreição. Talvez seja um ponto não muito comentado, né? A gente não fala muito, né? Talvez a gente deveria pregar mais a respeito da ressurreição. E a gente até prega pouco, né? Então, vamos examinar um pouco a nós mesmos aqui nesse contexto. E eu quero destacar 3 pontos. Anota aí, Brenda. O primeiro ponto, a decepção da cruz e a esperança da ressurreição. O segundo ponto, o poder que operou na ressurreição. E o terceiro ponto, o poder que opera em nós por meio da ressurreição. Primeiro ponto, a decepção da cruz e a esperança da ressurreição. O segundo ponto, o poder que operou na ressurreição. O poder que operou na ressurreição. E o terceiro ponto, o poder que opera em nós por meio da ressurreição. Então, vamos falar um pouco aqui sobre, pode parecer um pouco estranho, né, esse título, a decepção da cruz e a esperança da ressurreição. Mas a gente tem que lembrar como estavam os apóstolos e os demais discípulos ali depois da morte do Senhor. Qual era a situação que nós vemos? Era uma situação de desânimo, de medo. Eles estavam ali todos trancados, escondidos. Era uma mentalidade de fracasso. Eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde ir. O Messias prometido, o rei que eles acreditavam e seguiram durante esse tempo, havia morrido numa cruz. Então, imagine nós, vamos nos colocar na mentalidade de um judeu ali da época, o nosso rei
prometido, que seria o descendente de Davi, que a gente esperava que ele viesse e vencesse os romanos, havia sido humilhado e derrotado, sofrendo uma morte, e a mais vergonhosa morte, sendo uma morte maldita, que era a morte da cruz. Então eles estavam nesse estado de desânimo mesmo, né? Então muitos deles fugiram, muitos deles estavam com medo. Não, desculpe, corrigindo, né? Todos fugiram na hora da crucificação ali, quando Jesus foi preso, todos fugiram, deixaram ele sozinho. Pedro negou depois, né? Aí vocês vão ver que eles estavam com medo ali. E aí, em João capítulo 21, versículo 3, não precisa abrir, vocês só anotem ali, em João capítulo 21, versículo 3, vai mostrar que Pedro vai voltar a pescar. Após a morte do Senhor, Pedro volta para pescar. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava voltando para a antiga vida dele. Ele estava fazendo aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele tinha segurança. Os dois discípulos no caminho de Emaús, ali em Lucas 24, de 13 a 33, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 33, também não precisa abrir, eles estavam no caminho de Emaús quer dizer que eles estavam indo para longe de Jerusalém. Eles já estavam em torno que fica a 13 quilômetros, basicamente, de Jerusalém. Eles estavam fugindo, eles queriam ir embora, para não ser perseguido, para não ser morto também. E muitas vezes, e talvez você já tenha passado por alguma situação dessa na sua vida. Uma situação de desesperança, uma situação de aflição, de medo. Talvez querendo fugir do discipulado, querendo abandonar o Senhor. E o sofrimento que vem de crer e confiar no Senhor. Porque essa é uma tendência natural humana nossa. Nós, naturalmente, como homens caídos, temos sempre essa tendência de abandoná-lo, de querer fugir dos problemas. É interessante perceber que Pedro e os dois discípulos de Emaús ali, que acho que nem traz o nome deles, né? Mas os dois discípulos ali no caminho, eles já sabiam que as mulheres tinham ido, lembra do texto que o Tiago leu no começo? Eles já sabiam que as mulheres tinham ido lá no túmulo, tinham visto Jesus e tinham vindo até eles, e eles ouviram elas contando a história. Então, mesmo com fatos, com evidências, com o testemunho vivo de Deus agindo em nossas vidas, ainda assim os nossos olhos ficam focados nos problemas e a gente fica como cego, tolo, né? Precisando que o Senhor abra os nossos olhos. Nós desistimos da caminhada da fé, nós desistimos de crer no Senhor. Então, esse é o quadro que estava ali dos discípulos, e pode ser muitas vezes o quadro de alguém aqui, né? De nossas vidas no geral. Mas a gente percebe que há uma mudança geral nesse quadro, total, radical. Os discípulos, depois de Jesus ter ressuscitado, essa condição de medo, de desânimo, ela se transforma numa condição de bravura, de coragem. Os discípulos agora saem pelo mundo afora, pregando o evangelho, não ficam mais escondidos com medo, e ficam proclamando a ressurreição de Cristo. Portanto, a ressurreição, ela trouxe uma renovação na esperança dos discípulos. Ela mudou totalmente o quadro. É interessante perceber historiadores e a maioria deles não é cristão. Quero trazer dois exemplos, falando de historiadores que o que eles falam a respeito disso, né?
N.T. Wright. Ele fala o seguinte: é por isso que, como historiador, eu não posso explicar o surgimento do cristianismo primitivo, a não ser que Jesus tenha ressuscitado. Adolf Hammack, sei lá. A firme confiança dos discípulos em Jesus tinha suas raízes na crença de que ele não permaneceu morto, mas fora ressuscitado por Deus. Em virtude do que havia experimentado nele, e certamente só depois de terem o visto, é que o fato de que Cristo havia ressuscitado era algo tão certo como o fato de sua morte, sendo que a sua ressurreição se tornou o principal tema da pregação dos discípulos acerca dele. Esses historiadores não são cristãos. E eles, baseado na história, eles só podem afirmar que Jesus ressuscitou, olhando para os discípulos, porque não tem outra explicação de alguém como Pedro tendo negado, depois sair proclamando pelo mundo que ele havia ressuscitado, ao ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo. Não tem outra explicação a não ser que eles realmente viram o Senhor. E isso deu esperança para eles, renovou e deu essa mudança radical na vida deles. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Nós não teríamos esperança de salvação e de reconciliação com Deus. E é por essa razão que Paulo ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, e aí ele vai dizer, no capítulo 15 ali, que vocês vão ler depois, que a nossa fé é vã, que a nossa pregação é inútil, que a nossa esperança seria vazia, que o nosso testemunho seria falso, que os nossos pecados não seriam perdoados e que seríamos os mais infelizes de todos os homens. Somente a crença na ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos ali no caminho de Emaús. A esperança dos apóstolos foi renovada e também recebermos esperança da nossa ressurreição nele. Através dos fatos da ressurreição, a nossa fé é fortalecida e nós temos redenção. Assim também, as nossas vidas têm que ser impactadas pelo fato da ressurreição. Nós não podemos estar nessa condição de desânimo, de medo, de covardia como os discípulos estavam, porque nós devemos, o fato da ressurreição tem que abrir os nossos olhos, tem que revelar a grandeza de Cristo, o poder e a graça que há nele. O segundo ponto, o poder que operou na ressurreição. O mesmo poder que traz os mortos de volta à vida e cria novas coisas do nada, como diz Romanos 4:17, foi o poder que operou na morte do Senhor, na ressurreição do Senhor. O mesmo poder que com apenas uma palavra criou todas as coisas. A morte não poderia vencer o autor da vida. O Deus Filho, Deus Todo-Poderoso, não podia ser mantido sob o domínio da morte, como diz Atos capítulo 2, versículo 24. O poder que ressuscitou ao Senhor é o poder divino, é o poder de Deus.
o poder criador, o poder que traz vida aos mortos. É algo interessante, né, quando você lê o relato da ressurreição, e mais especificamente alguns textos, né, você percebe que havia uma pedra, né, tampando a boca, né, do sepulcro, e essa pedra foi removida, né, que veio um anjo e removeu a pedra e ficou sentado na pedra, ou ficou dentro, esperando, né, sentado, ou era um, ou eram dois anjos, não sei. São relatos ali que falam isso. Aí, é interessante a gente perceber que por que a pedra foi removida? Ela não foi removida porque ela estava impedindo que Jesus saísse. Entenderam? A pedra foi removida porque ela estava impedindo que alguém entrasse para ver que ele já tinha ressuscitado. Não há algum fator externo ou algo tão poderoso que poderia segurar o Senhor Jesus, nem mesmo a morte, porque Ele é o próprio Deus. Então nada disso poderia segurá-lo. E é isso que Atos 2 vai falar, né? Pedro vai falar ali, né? Que a morte não poderia retê-lo. Então a gente percebe algumas características da ressurreição. Que é interessante que Cristo ele se colocou no nosso lugar, no lugar do seu povo, não apenas na morte, mas também na ressurreição, sendo a primícia, né? Daqueles a primícia, né? Para que o primeiro, né, para que todo o povo pudesse, a sua igreja, viesse depois dele. Ele não só se colocou em nosso lugar na morte, mas também na ressurreição, para que nós ressuscitássemos com ele. Cristo ressurgiu pelo seu próprio poder, provando que ele é o Deus verdadeiro e demonstrando que o seu poder pode levar a igreja da morte para a vida. Cristo ressuscitou com um terremoto, né? Tem alguns textos que falam disso, que houve um terremoto, provando que ele continua sendo o Senhor absoluto sobre a terra e sobre os céus. Cristo ressuscitou com milagres. Mateus, especificamente no capítulo 23, fala que alguns mortos também ressurgiram nesse período, por causa da ressurreição de Cristo. Isso ali está descrito para provar para a igreja, para que a igreja soubesse que há virtude renovadora e vivificadora na ressurreição de Cristo. Cristo não só confirmou a sua obra sacerdotal em prover a salvação pelo pecado, ao se sacrificar na cruz, mas também de aplicar essa virtude em cada crente. Além do mais, a doutrina da ressurreição do corpo, ela enfatiza a unidade da natureza humana, né? O corpo, a alma, espírito, alma e espírito, eles fazem parte da totalidade do homem. Eles vão estar unidos, eles têm que estar unidos na eternidade, né? Então, a redenção ela não estaria completa sem o corpo. Até é interessante que um dos argumentos da patrística, né, da época da igreja do período pós-apostólico, ali dos pais da igreja, um dos argumentos para defender a humanidade completa de Cristo, né, era que ele tinha assumido toda a nossa natureza, né, e inclusive o nosso corpo, né, e para poder nos redimir completamente. O que eles diziam, né? O que não é assumido não é curado. É interessante perceber isso.
Então a obra da redenção não estaria completa, ela só estaria completa por meio da ressurreição também. O poder de Cristo não está somente em voltar sozinho para a vida, mas em verdadeiramente de conceder vida através da sua ressurreição. Terceiro ponto, o poder que opera em nós por meio da ressurreição. Nós precisamos ter a certeza, a convicção de que o mesmo poder que operou para levantar Jesus dos mortos, para trazer Jesus dos mortos, é o mesmo poder que agora atua em nossas vidas, podendo transformar a nossa fraqueza em força, podendo transformar a alegria, a tristeza em alegria, a derrota em vida, em vitória, a morte em vida. Assim como Paulo, nós devemos desejar conhecer e experimentar o poder que há na ressurreição de Cristo. Esse poder do Espírito Santo que pode produzir em nós o que é agradável a Deus, pode nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Nós devemos aproveitar as virtudes que estão em Cristo e o seu poder vivificante. Na verdade, acho que eu errei essa frase aqui, a colocação dela não está certa, né? Nós só temos essa opção. Nós temos que nos beneficiar do poder que há em Cristo, porque senão não conseguiremos viver uma vida que agrada a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11, fala o seguinte: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Hebreus 13. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou a sua aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vocês perceberam o que diz esse texto? Somente por meio do poder que há na ressurreição, nós somos capacitados para fazer a vontade de Deus. Somente esse poder pode produzir em nós aquilo que agrada a Deus. Então, qual é a importância da ressurreição para a minha e para a sua vida? Primeiro ponto, a ressurreição de Cristo garante a nossa regeneração. O que é regeneração? O novo nascimento, né? Nós nascermos novamente, nascermos do alto, nós termos a natureza de Deus habitando em nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
agora temos uma viva esperança. Então, mostrando que claramente, né, nós já lemos esse texto, já estudamos sobre ele, que por meio da ressurreição, Pedro diz que ele nos faz nascer de novo ou nos garante a regeneração. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo garante a nossa justificação. O que é ser justificado? É ser declarado justo, é ser considerado justo diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Terceiro ponto, a ressurreição de Cristo garante a nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo garante a nossa própria ressurreição nele. 2 Coríntios 4:14. 2 Coríntios 4:14. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele, junto com vocês. E também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Terceiro ponto, a ressurreição de Cristo garante o nosso encorajamento e dedicação. Em 1 Coríntios 15, capítulo 58 e 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Esse texto, então, está no final do capítulo que Paulo vai falar só sobre a ressurreição de Cristo, só sobre a ressurreição. E aí o versículo fala: mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhando sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, lembre que Paulo estava dizendo isso para que os irmãos trabalhassem com entusiasmo, com dedicação ao Senhor, porque Ele era um Deus vivo, então tudo aquilo que você faz para o Senhor não é inútil, porque Ele, que é vivo e todo-poderoso, vai julgar isso e vai considerar, vai até mesmo galardoar, né? Vai te beneficiar por isso, né? Te abençoar por isso. O quinto ponto. A ressurreição de Cristo garante o poder da ressurreição contra o pecado. Nós lemos, né, o texto aqui de 1 Coríntios 15, 57. Vou reler. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 vai falar a respeito da nossa união com Cristo por meio do batismo. E no versículo 12, 13, Romanos 6, 12, 13, ele vai falar:
Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Nós só teremos poder para vencer o pecado por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo também nos garante uma vida ressurreta. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, porque vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Há consolo para os filhos de Deus na ressurreição de Cristo. A morte de Cristo é o penhor e a garantia da ressurreição da igreja. Nós podemos confiar que há ressurreição para nós. Nós seremos ressurretos com Cristo quando olhamos para a ressurreição de Cristo. Os crentes ressurgem como Cristo pela virtude da própria ressurreição dele. Eles ressurgem como ele o fez, juntamente com ele, para a glória eterna. Irmãos, o que podemos concluir disso? Eu queria trazer algumas provocações para que você pensasse e avaliasse a sua vida, assim como eu tenho avaliado a minha, sobre a ressurreição e o poder que há nessa ressurreição para a sua vida. Que impacto a ressurreição de Cristo tem provocado na tua vida? Como você tem caminhado? Você está caminhando em direção a Emaús como os 2 discípulos? Ou você está voltando para Jerusalém apressadamente para contar que você viu o Senhor, que Ele ressuscitou? Você tem procurado conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição? Você tem se encontrado com o Cristo ressurreto? Todos os que olham para você conseguem ver a esperança que decorre da vida de Cristo? Que você tem confiado nele em todas as situações? Como diz Hernandes Dias Lopes, o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração e abre os nossos lábios. É interessante lembrarmos do texto também de Apocalipse, onde ele fala a respeito da igreja de Esmirna. Acho que é Apocalipse 2.
da carta do Senhor à igreja de Esmirna, né, em Apocalipse. Ali o Senhor se apresenta como aquele que morreu, mas vive eternamente, vive pelos séculos dos séculos. E ele se apresenta a uma igreja que ele diz que passaria por tribulações, que seria perseguida, que talvez seria morta. E ele diz: você terá tribulação por 10 dias, mostrando que ele tem controle sobre isso. Os 10 dias são simbólicos, dizendo por pouco tempo. Assim também em nossas vidas, o Senhor controla até mesmo a questão do sofrimento, permitindo que ele seja por pouco tempo. Mas nós devemos olhar para o Senhor, que ele é o Cristo ressurreto, aquele que está conosco. Porque a única coisa que volta da morte é uma vida ressurreta. As nossas vidas, elas têm que ter essa experiência. Assim como a igreja ali de Esmirna teve que ver o Senhor ressurreto e ele dizer ao vencedor, aquele que perseverar até a morte, eu darei com que ele não seja afetado, né, não sofra a segunda morte. O que ele quer dizer com isso? Que ainda que nós morramos, né, ou que ainda que nós sofremos ao ponto de que a nossa vida ou a nossa vontade morra, e a nossa, como já comentamos outras vezes, né, de uma vida de cruz, uma vida de esmurrar o corpo, de viver a natureza de Deus e não mais na natureza humana, para que essa nossa vida não seja mais uma vida de morte, mas que seja uma vida que passou pela morte. Ou seja, a vida do Senhor ressurreto. Não sei se vocês conseguiram entender, mas a única coisa que pode voltar da morte é a vida de Cristo, é a vida que passa pela ressurreição de Cristo. Então, que em minha e em sua vida, nós tenhamos essa experiência diária, mesmo em meio ao sofrimento, com morte da nossa vontade, que a vontade de Deus possa viver, possa ressurgir em nossas vidas. Nós devemos glorificar a Deus, lembrando que... O que nós devemos lembrar? Aleluia! Cristo ressuscitou. Aleluia! A obra de Cristo é completa. Aleluia! Não há lugar para desespero, porque não existe a hipótese da não ressurreição do Senhor. Aleluia! Em Cristo todos nós ressuscitaremos para a vida. Aleluia! A morte está morta. Aleluia! O corpo ressurreto que nós teremos será semelhante ao do Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero finalizar com o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João 11, 25 e 26. Então, Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Solange? Você crê nisso, Tailã?
Você crê nisso, Jéssica? Você crê nisso, cada um de nós? Você crê nisso? Amém? Glorificamos ao Senhor e vamos fazer isso celebrando a ceia, glorificando ao Senhor, exaltando Ele por esse grandioso sacrifício, orando para que, por meio de sua morte, por meio dessa vida ressurreta, essa morte que nos trouxe reconciliação, que nos trouxe perdão, que nos traga também o poder para vivermos uma vida que agrada a Deus, poder de uma vida que o glorifique todos os dias. Amém? Te damos graças, Senhor, pelos elementos que temos aqui, pelo pão, pelo suco de uva, pelos símbolos que representam aqui, que simbologicamente nos lembram do teu corpo que foi partido por nós, do teu sangue precioso que foi derramado, sangue da nova e eterna aliança derramado por nós. Te louvamos, Senhor, pela unidade que temos no teu nome, pela virtude que há em ti, Senhor, pela grandiosidade desse sacrifício, por estarmos juntos como igreja, por termos unidade, de podermos celebrarmos juntos até que tu venhas, de festejarmos de fato, alegres. Aleluia, Senhor, porque tu és um Deus vivo, tu estás vivo e estás presente. Te adoramos, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem vir e se servir.